Bem-vindos ao canal 4 Atos. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais grandiosas, misteriosas e influentes da Idade Média. Uma história onde fé, guerra e poder se entrelaçam para criar uma das maiores lendas de todos os tempos. Esta é a jornada dos Cavaleiros Templários, da Cruzada à Lenda. Prepare-se para mergulhar em uma era de coragem, sacrifício e segredos que atravessaram séculos e ainda despertam fascínio até hoje. No final do século XI, a Europa vivia um período de fervor religioso. A Igreja Católica era o centro do poder espiritual e político, e a fé era o eixo que movia reis e camponeses. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos a uma missão sagrada: libertar Jerusalém, a Cidade Santa, do domínio muçulmano. Nascia assim a Primeira Cruzada, uma guerra santa que prometia redenção aos que lutassem por Cristo. Milhares de guerreiros deixaram seus lares acreditando que, ao empunhar uma espada, garantiriam o perdão de seus pecados. Após 4 anos de sangrentas batalhas, os cruzados conquistaram Jerusalém em 1099. Foi uma vitória triunfante, mas também o início de um novo desafio. Peregrinos vindos de toda a Europa começaram a visitar os lugares sagrados, e as estradas que levavam à Terra Santa tornaram-se perigosas, cheias de ladrões, mercenários e inimigos da fé cristã. Era necessário proteger esses fiéis. Foi então que, por volta de 1119, um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens e 8 companheiros fizeram um voto solene. Prometeram viver em castidade, pobreza e obediência, dedicando suas vidas à defesa dos peregrinos e da fé cristã. Assim nasceu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles se estabeleceram em Jerusalém, nas ruínas do antigo Templo de Salomão, de onde veio o nome que marcaria para sempre a história: os Templários. No início eram poucos e humildes, mas seu prestígio cresceu rapidamente. Em 1129, no Concílio de Troyes, sob o apoio de São Bernardo de Claraval, a Igreja reconheceu oficialmente a ordem. São Bernardo, um dos homens mais influentes de seu tempo, escreveu a regra dos Templários, combinando a vida monástica com a disciplina militar. Os cavaleiros de manto branco e cruz vermelha se tornaram símbolo de devoção e coragem. Sua fama se espalhou pela cristandade. Reis e nobres passaram a doar terras, castelos e riquezas para apoiar sua causa. Em pouco tempo, os Templários não apenas protegiam os peregrinos, mas se tornaram uma das forças militares mais temidas da época. Lutaram em inúmeras batalhas, defendendo os territórios cristãos na Terra Santa e estabelecendo fortalezas impressionantes, como o Crac de Chevalier, considerado uma das construções militares mais formidáveis da Idade Média. Mas o poder dos Templários não estava apenas na espada. A inteligência e a disciplina os tornaram pioneiros em outro campo: as finanças. Para ajudar os peregrinos, criaram um sistema que permitia depositar dinheiro em um país e retirá-lo em outro, através de documentos que funcionavam como letras de câmbio. Era o nascimento do sistema bancário moderno. Com o tempo, administravam fortunas, financiavam expedições e até emprestavam dinheiro a reis e papas. De guerreiros piedosos, tornaram-se senhores de terras, portos e comércios. Controlavam rotas de transporte, criavam gado, produziam vinho e azeite. Sua rede se estendia da Inglaterra à Espanha, da França ao Oriente Médio. Vestiam-se com simplicidade, mas comandavam riquezas imensas. E ainda assim, continuavam obedecendo apenas a uma autoridade: o Papa. Nenhum rei podia julgá-los, nem impor-lhes impostos. Era uma ordem autônoma, poderosa, e aos olhos de muitos, invencível. Mas o poder, mesmo o mais sagrado, carrega consigo o germe da inveja. À medida que os Templários cresciam, também crescia o medo e a desconfiança ao redor deles. Sua influência era tamanha que muitos começaram a questionar: seriam eles servos de Deus ou de sua própria ambição? A fé que os unia começava a se misturar com o poder que os cercava. A cruz vermelha, símbolo de pureza e sacrifício, começava a ser vista por alguns como um emblema de arrogância e domínio. E sem saber, os cavaleiros templários caminhavam rumo a um destino sombrio. A glória estava no auge. Os castelos se erguiam imponentes, as fortunas cresciam, e a cruz templária tremulava sobre territórios vastos e temidos. Mas o vento da história começava a mudar, que logo
Aqueles que haviam sido os defensores da fé se tornariam alvos de traição, medo e destruição. E é aqui que a verdadeira lenda começa. O século XIII trouxe consigo o início do fim. Após quase 200 anos de glória, os templários começaram a perder o propósito que lhes dava sentido. Em 1291, o último reduto cristão na Terra Santa, a cidade de Acre, caiu diante das forças muçulmanas. Foi o fim das cruzadas e o início de uma nova era de incertezas. Sem um inimigo a combater, os cavaleiros ficaram sem causa. Suas espadas, outrora símbolo da fé, pareciam agora relíquias de um passado que a Europa queria esquecer. Com o desaparecimento dos Estados Cruzados, a ordem voltou-se para a Europa. Mas o que encontraram foi um mundo diferente. Reis fortalecidos, papas mais políticos e um povo cansado de guerras. E entre todos esses reis, um se destacava por sua ambição e astúcia. Filipe IV da França, conhecido como Filipe o Belo. O rei devia enormes somas de dinheiro aos templários e via neles não apenas credores, mas rivais. O poder econômico e militar da ordem era imenso, e isso o incomodava profundamente. Movido pela inveja e pela necessidade, Filipe elaborou um plano sombrio. Em segredo, preparou um golpe que mudaria a história. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, em um ato de traição cuidadosamente orquestrado, ordenou a prisão simultânea de todos os templários em território francês. O dia ficou marcado para sempre, como símbolo do azar e da tragédia. Os cavaleiros foram acusados de crimes absurdos: heresia, blasfêmia, adoração a ídolos e até pactos demoníacos. Sob tortura, muitos confessaram mentiras para escapar da dor. Outros permaneceram em silêncio, preferindo morrer a trair seus votos. O Papa Clemente V, pressionado pelo rei, cedeu à chantagem. Em 1312, a Ordem do Templo foi oficialmente dissolvida no Concílio de Vienne. 2 anos depois, o destino da ordem se selou. Em 1314, o último grão-mestre, Jacques de Molay, foi levado à fogueira em Paris. Diante da multidão e das chamas que o cercavam, ergueu a voz e proclamou sua inocência. Diz a lenda que, antes de morrer, amaldiçoou o rei e o papa, convocando-os a comparecer diante de Deus em menos de um ano. E, de fato, ambos morreram pouco tempo depois. Para muitos, o fogo que consumiu Jacques de Molay não destruiu os templários, apenas os transformou em mito. Após sua dissolução, o destino da ordem variou de país para país. Em Portugal, o rei Dom Dinis se recusou a perseguir os cavaleiros e criou uma nova ordem, a Ordem de Cristo, absorvendo seus bens e seus ideais. Décadas mais tarde, essa ordem seria essencial nas grandes navegações, financiando expedições que levariam o cristianismo e o conhecimento a novas terras. Assim, de certa forma, o espírito templário continuou a guiar o mundo para além dos mares, mas nem todos os mistérios foram resolvidos. O paradeiro do tesouro templário, ouro, relíquias e manuscritos sagrados, nunca foi totalmente esclarecido. Alguns acreditam que foi escondido antes das prisões, levado para a Escócia ou enterrado sob as ruínas do antigo Templo de Salomão. Outros dizem que o verdadeiro tesouro não era material, mas espiritual. Um segredo que, se revelado, poderia abalar os fundamentos da Igreja. Com o passar dos séculos, a lenda cresceu. Escritores, historiadores e místicos tentaram decifrar os enigmas da ordem. Muitos associaram os templários à maçonaria, sugerindo que seus rituais e símbolos sobreviveram em sociedades secretas. Embora não existam provas concretas, as semelhanças em certos ideais, como fraternidade, sigilo e busca pela iluminação, mantêm viva essa teoria. Na cultura popular, os templários se tornaram ícones eternos. Inspiraram livros, filmes e jogos. Do Santo Graal ao Código da Vinci, dos segredos do Vaticano aos enigmas escondidos sob antigas catedrais, sua presença é constante. O fascínio pela ideia de uma ordem poderosa, guardiã de verdades proibidas, continua a atrair mentes e corações em todo o mundo. A superstição da Sexta-feira 13, tão presente até hoje, tem origem direta naquele dia fatídico em 1307. Desde então, a data carrega o peso simbólico da traição e da queda. O nome templário deixou de ser apenas histórico, tornou-se sinônimo de mistério, coragem e sacrifício. Mas talvez o maior legado dos cavaleiros templários não esteja em seus castelos, nem em seus tesouros, e sim em sua influência invisível sobre o mundo moderno.
Eles criaram sistemas financeiros que moldaram o nascimento dos bancos, consolidaram conceitos de lealdade e disciplina que ecoaram nas forças militares e deixaram marcas profundas na arquitetura e na espiritualidade ocidental. Os templários representam o auge do poder humano guiado pela fé, e o preço terrível que se paga quando fé e poder se confundem. Sua ascensão mostrou a força da devoção, e sua queda revelou a fragilidade das instituições diante da ambição e da política. Séculos se passaram, mas o símbolo da Cruz Vermelha ainda desperta respeito e curiosidade. Eles desapareceram das páginas oficiais da história, mas permaneceram vivos na imaginação coletiva, como sombras que cruzam o tempo, guardiões de um passado que se recusa a morrer. Os Cavaleiros Templários da Cruzada à Lenda, uma ordem nascida sob a luz da fé, destruída pelo fogo da traição e imortalizada pelo poder do mistério. Você acabou de assistir a mais um episódio do canal 4 Atos. Se essa história te prendeu até aqui, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal para continuar explorando os grandes mistérios da história, onde o passado e o presente se encontram em uma só narrativa. Até o próximo ato.